Olá, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos ao Grande Desmascaramento. Hoje, nosso alvo é um vídeo que vai muito além de uma simples gameplay. Trata-se de um manual em forma de entretenimento sobre como perpetuar violência verbal, estereótipos prejudiciais e discriminação sistêmica contra pessoas trans e não binárias. Analisaremos as falas e atitudes do canal Games Edu no vídeo Um Macho de Espada. Dragon Age The Veilguard. Este não é um ataque à pessoa por trás do canal, mas uma análise crítica obrigatória de condutas que, quando amplificadas, ferem, marginalizam e incentivam o bullying contra uma comunidade já vulnerabilizada. Vamos desmontar, ponto a ponto, como piadas aparentemente leves carregam um peso enorme de preconceito. Primeiro, a exclusão como projeto, em nome de todos, e a negação da existência não binária. Aí galera, estamos aqui no Dragon Age, um jogo de todos aí. O vídeo se inicia com uma declaração de guerra sutil, um jogo de todos. Em um contexto onde o próprio jogo oferece a opção não binária e os pronomes neutros elu, delu, essa escolha de linguagem não é ingênua. É um ato proposital de apagamento. Ao se colocar como porta-voz de todos, Um jogo de todos aí. o criador exclui, de partida, todas as pessoas que não se enquadram no binário masculino-feminino, porque ele sabe muito bem sobre a existência de todes. Pronomes ele dela, ele dele, elo delo. Nossa, cara. Deixa elo delo. Gênero, masculino, feminino, não binário. Mas galera, só tem 3 gêneros, eu queria mais. Eu quero ser um helicóptero Black Hound. Não tem aqui, ó, masculino, feminino, não binário. Não binário você não sabe o que você é. Pronome está elo delo, eu sou não binário, eu não sei o que eu sou. Esse apagamento se torna escárnio quando, diante da opção não binário, ele pronuncia, só tem 3 gêneros. Queria mais. Quero ser um helicóptero Black Hawk. Mas galera, só tem 3 gêneros, eu queria mais. Eu quero ser um helicóptero Black Hound. Em seguida, reduz a identidade não binária a uma piada. Não binário. Você não sabe o que você é. Não binário, você não sabe o que você é. Pronome está elo delo, eu sou não binário, eu não sei o que eu sou. Este não é um comentário sobre mecânica de jogo. É um ato transfóbico claro que ridiculariza e nega a legitimidade de uma identidade de gênero, transformando a vivência real de milhões de pessoas em uma piada de mau gosto. Isso gera violência psicológica e valida a ignorância de quem pensa igual. Observem este momento crucial. Pronomes ele dela, ele dele, elo delo. Nossa, cara. Diante da opção de pronomes neutros elu, delu, a reação não é de curiosidade ou respeito, mas de escárnio. Nossa, cara. Nossa, cara. Esta exclamação, carregada de desdém, não é sobre o jogo. É um ato claro de deslegitimação. É a tentativa de marcar algo que foge à norma binária como ridículo, absurdo ou incômodo. Ao fazer isso, ele não comenta uma mecânica, ele envia uma mensagem tóxica para todos que usam ou respeitam esses pronomes, a de que sua identidade linguística é uma piada. Essa reação, aparentemente pequena, é a raiz da violência simbólica que busca apagar identidades não binárias. Segundo, a tirania dos corpos, gordofobia, cisnormatividade e a ditadura do estereótipo. Dá pra deixar mais magra, mais forte, mais gorda. Coloca gordona, aí, estralando. Olha o tamanho da mulher. Comeu todos os personagens do jogo. A criação da personagem vira uma aula de preconceitos. Ao ajustar o corpo, ele comenta sobre a personagem falando isso, magra, forte, mais gorda. Coloca gordona aí estralando. A gordofobia se manifesta no tom de deboche, tratando um corpo gordo como um exagero cômico e estralando, promovendo a ideia de que esse corpo é algo errado, fora do padrão aceitável. Ao aumentar o corpo da personagem, ele profere, o tamanho da mulher, ela vai devorar os personagens do jogo. Olha o tamanho da mulher. Comeu todos os personagens do jogo. Note-se o vocabulário, devorar. Não é sobre força ou presença, é uma associação deliberada e pejorativa entre um corpo gordo e um monstro predador. Isso transforma a simples existência de um corpo fora do padrão magro em uma ameaça cômica e grotesca. Essa piada reforça o estigma mais cruel da gordofobia, a desumanização. Ela reduz uma pessoa a uma caricatura voraz, alimentando o bullying e o preconceito contra corpos gordos, tanto nos games quanto na vida real.
A cisnormatividade, a ideia de que apenas corpos cisgêneros são válidos, é a lei aqui. Queixo, que é isso? Porra, mano, ó, um queixo de um cara aqui, velho. Nossa senhora, ó, virou um shed. Ô, galera, na moral, pera aí, tá estragando a moça aqui. Mas não sei, cara, tô achando a cara muito quadrada. Cara de homem? Ô, mulher não é assim não, mano. Abaixa aqui, largura da mandíbula. Nossa senhora! É, mas tá meio quadrado ainda. Ao aumentar o queixo, ele diz, virou um gigachat, cara de homem, e imediatamente corrige, pois a personagem, lida socialmente como mulher, não pode fugir do frágil estereótipo feminino. Isto não é um comentário estético. É a expressão pura da cisnormatividade e da ditadura do binário de gênero. Ele revela a crença violenta de que qualquer traço de força, angularidade ou dimensão em um corpo que ele julga como feminino é um erro, uma invasão indevida do masculino. Um queixo maior não pode ser de uma mulher, cis, trans ou não binária. Deve ser, por definição, cara de homem. Cara de homem? Esse raciocínio aprisiona os corpos em geral a estereótipos impossíveis. Patologiza a diversidade natural dos traços faciais humanos e afirma que a feminilidade é uma condição frágil, que se perde com um simples deslize de um controle deslizante. Para mulheres com traços mais fortes, pessoas trans em transição ou qualquer um que fuja do padrão, essa piada é a voz do preconceito internalizado, gritando que seus rostos estão errados. É a redução de uma identidade inteira a uma caricatura de gênero. Cabelo, pelo facial? O pico da transfobia explícita ocorre ao adicionar pelo facial, barba, em um corpo que ele está construindo. A expressão de estranheza e o tom de surpresa diante de uma simples barba reforçam um estereótipo violentíssimo, o de que mulheres, cis, trans ou não binárias, não podem ter barba. Essa ridicularização contribui diretamente para a discriminação e violência que pessoas com traços corporais que fogem da expectativa social sofrem diariamente. Terceiro, a militância como insulto, a zoação como arma contra a inclusão. Deixa eu ver uns cabelos aqui que tem. Aí, cacheado, bonitinho. Ó, isso aqui curtinho. Vamos botar isso aqui, ó. Bota azul. Olha aí, galera. Virei uma militante de Twitter. Rímel. Ih, fia lá. Ih. Cores do cabelo, deixa eu ver aqui. Ih, mano, se liga. Virei um woke, velho. Virei da turma, hein. Ah lá, Games e tudo da turma. Já posso abrir um perfil num X no Twitter lá? Botar na bio pronome. Ó, tão bonitão, hein. Bonitão de batom. Qualquer expressão de identidade que fuja do padrão heterocis-normativo é imediatamente rotulada e atacada. Um cabelo azul torna a personagem uma militante de Twitter. Olha aí, galera. Virei uma militante de Twitter. Um cabelo rosa no personagem masculino torna o ok da turma LGBTQIAPN+. Ih, mano, se liga. Virei um woke, velho. Virei da turma, hein. O batom azul é a senha para dizer: vai colocar Delu no perfil no Twitter. Já posso abrir um perfil num X no Twitter lá? Botar na bio pronome. A estratégia é clara e perversa. Associar qualquer sinal de diversidade a um movimento político, militância, woke. Mas não há problema com estas palavras. A extrema-direita demonizou estas palavras. Então, usar essa associação como justificativa para o deboche. Isso desumaniza a luta por direitos básicos, transformando o simples uso de uma cor de cabelo ou maquiagem em um motivo para exclusão e zoação. Rímel. Ih, fia lá. É uma tentativa de envergonhar quem ousa ser diferente, de criar um clima hostil para a inclusão nos espaços DIC. Quarto, a covardia da sutilidade, a mensagem final e o reforço do ódio. O vídeo não é um deslize, é um projeto coerente. O título Um Macho de Espada já estabelece uma masculinidade frágil e performática como ideal. A descrição em Criei meu boneco mais, ele é? Insinua que a mera exploração das opções de gênero cria uma crise ou uma anomalia. Gênero e pronomes. Masculino, ele dele, hein? E, de forma covarde e sutil, no final de toda a personalização, ele reforça que o personagem usa pronomes ele, dele. Sabendo do contexto de todo o vídeo, das piadas com Delu, da ridicularização do não binário, esta não é uma escolha neutra.
É uma afirmação final e proposital de que a visão de mundo dele, excludente e binária, prevaleceu. É um aceno para sua comunidade de que a piada preconceituosa tinha um alvo claro, a existência de pessoas trans e não binárias. Conclusão: o preço da zoação. Games Edu, seu vídeo não é engraçado. É um compilado de atos transfóbicos, gordofóbicos e misóginos disfarçado de entretenimento. Cada risada às custas dos pronomes neutros é um incentivo ao bullying que jovens não binários sofrem nas escolas. Cada estereótipo sobre corpos é um golpe na autoestima de quem não se encaixa nesses moldes. Cada piada com expressão de gênero é um sinal de que pessoas trans não são acolhidas nesse espaço. Você não está apenas zoando. Você está, com uma plataforma pública, normalizando a violência verbal e reforçando os piores preconceitos. A comunidade LGBTQIAPN+, especialmente pessoas trans e não binárias, merece respeito e representação, não ser o alvo fácil da sua comédia carregada de ódio. Aos que assistem e se sentem representados por esse conteúdo, questionem. Reflitam sobre que tipo de comunidade gamer querem construir. Uma que exclui e zomba, ou uma que acolhe e celebra a diversidade de identidades e corpos. O desmascaramento de hoje é um lembrete: silêncio é conivência. Devemos sempre denunciar e criticar atos que ferem a dignidade humana. Se você acredita em um mundo digital mais respeitoso, inscreva-se, compartilhe este vídeo e leve essa reflexão adiante. Juntos, podemos desmascarar o ódio e construir uma comunidade que celebra, de verdade, todos, com todos incluídos. Este foi o grande desmascaramento. Até a próxima!